Olá pessoal, estamos de volta nessa nossa série de vídeos sobre função exponencial. Então já tivemos vídeos sobre potência para a gente relembrar, vai ser muito importante aqui em equação exponencial. Vamos começar devagar, vamos ver o básico da equação exponencial, vamos ver o tipo 1 e o tipo 2 e o tipo 3, tá? Então vamos começar do começo, do básico. Coloquei aqui para vocês lerem com calma, tá? O que é uma equação exponencial, que são aquelas equações onde a gente tem a incógnita, ou seja, a letrinha x, que é o que a gente geralmente usa, se encontra no expoente de pelo menos uma potência. E a forma de resolução dessa equação exponencial, ela permite que a gente resolva as funções exponenciais de uma forma muito prática, tá bom? E aí um exemplo que eu vou dar para vocês, depois vocês pesquisem, porque eu vou falar de aplicação só depois, só para vocês terem uma ideia dessa característica, desse fenômeno de equação exponencial. São funções que representam algum fenômeno que cresce ou decresce muito rapidamente. Então, o nosso exemplo mais atual é o número de casos do coronavírus. Se vocês observarem, pode pegar até lá no comecinho, março, abril, já dá para ter uma ideia, porque a curva ela começa devagar e de repente ela sobe. E esse crescimento rápido é o que caracteriza a função exponencial, tá? Só para a gente dar um exemplo mais atual, já que o vídeo está sendo gravado em meio à pandemia, já quase 9 meses de quarentena, para vocês terem uma ideia recente, mas a gente vai ver sobre aplicação depois, tá? Eu sempre gosto de falar onde a gente aplica o que a gente está estudando. Então, vamos resolver uma equação exponencial. Vocês vão ver que algumas equações são muito simples de a gente se resolver e eu também não vou colocar aqui nada muito complicado, mesmo quando a gente estiver vendo a equação do tipo 2 e do tipo 3, tá? Então, vamos lá. Para termos uma equação, devemos ter uma igualdade, tá? Então, a gente tem que ter algo igual a outro. E aí, quando a gente tem uma equação exponencial, por exemplo, lembra que eu falei que a incógnita, que é o x, tem que estar em pelo menos uma potência? Por exemplo, 2 elevado a x igual, porque tem que ser uma igualdade, a 64. Isso aqui é uma equação exponencial, porque eu tenho uma incógnita aqui no expoente. Poderia ter também 3 elevado a x mais 5 igual a 27 elevado a x. Basta ter um expoente com uma incógnita para ser uma equação exponencial, tá? E aí, quando a gente tem uma equação exponencial, a gente vai tentar, a primeiro momento, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é igualar as bases, tá? Então, vocês vão observar que na maioria das equações que vocês estiverem vendo, né, a nível de ensino médio, vocês vão conseguir resolver igualando as bases. Lógico que a gente tem casos mais complicados, mas se vocês conseguirem resolver essas equações, vocês já vão conseguir entender as outras. Então, vamos igualar as bases. Lembrando que a base é isso aqui, ó, o 2 e o 64, tá bom? São as bases da nossa potência. O 64 eu posso escrever aqui um expoente 1, só para vocês terem uma ideia da base. Então, vamos lá. Primeiro, 3 elevado a x igual a 9. Aí eu coloquei aqui bem explicadinho, tá? Que aí qualquer dúvida, dá um pause no vídeo que vocês vão ler e vão entender. Eu preciso, primeiro, igualar as bases. Então, eu vou fatorar os dois lados da equação, se necessário, porque o 3 já é a menor base que eu posso conseguir. Então, eu vou fatorar o 9, dividindo sempre. Deixa eu apagar, senão vai atrapalhar a gente esse tracinho. Dividindo sempre pelo número que eu vou tentar fazer por 3, porque eu tenho que deixar na mesma base. Então, eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Quando der 1, eu fecho a conta. Aqui eu não vou multiplicar, senão eu vou voltar para o 9, tá? Aqui eu tenho 3 elevado a 2. Por quê? Porque esse número 3 aqui aparece duas vezes. 3 elevado a 2. Aí, o que eu faço? No lugar desse 9 aqui, eu vou escrever 3 elevado a 2.
Foi o que eu fiz aqui embaixo. Eu repeti a primeira parte, que eu não mexi, mas no lugar do 9 eu escrevi 3 elevado a 2. Quando eu faço isso, eu tenho a mesma base, 3 e 3. Então, eu simplifico cortando o 3. E aí, eu vou resolver isso aqui que sobrou, ó, x igual a 2. Nesse caso aqui, já está pronta a resposta, x igual a 2. Vamos ver mais um caso. Aqui eu tenho o 81, deixa eu fazer aqui embaixo para dar mais espaço. 81 para fatorar e colocar na base 3. Então, vamos fatorar o 81 dividindo sempre por 3. 81 dividido por 3 dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3, 1. Cheguei no 1, eu fecho. Quantos 3 eu tenho aqui? 3 elevado a 4. Então, no lugar do 81, 3 elevado a 4. Vou simplificar a base, olha. Corto, vou repetir o que sobrou. Olha que interessante. Aqui eu tinha uma outra equação exponencial. Vou fazer a mesma coisa de novo, vou igualar as bases. Então, eu fatoro 4. Quem já souber, gente, que aqui 2 elevado a 2 é igual a 4, não precisa fazer essa fatoração não, tá? Estou fazendo só porque é a primeira vez que a gente está vendo isso. Então, 4 dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Depois do 1 eu fecho. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 2. Então, no lugar desse 4, 2 elevado a 2. Simplifico e fiquei com x mais 1 de um lado da igualdade igual a 2. Está aqui, ó, x mais 1 igual a 2. Isso é uma equação do primeiro grau. Então, eu vou colocar esse 1 passando lá para o outro lado. Se está somando, ele diminui. 2 menos 1, 1. X é igual a 1. A gente vai fazer uma série de exemplos para a gente tirar as dúvidas que possam ter, porque é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Então, vamos lá, só para vocês terem uma ideia de outros exemplos de equação exponencial. Aqui eu tenho 10 elevado a x igual a 100, 2x mais 12 igual a 20, 9x igual a 81, 9x não, gente, perdão. 9 elevado a x igual a 81 e 5 elevado a x mais 1 igual a 25. Vamos resolver essas equações? Eu nem ia fazer isso não, mas vamos resolver. Então, vou pegar essa primeira aqui, ó. 10 elevado a x igual a 100. Lá em potência, a gente chegou a ver o 100, só que a gente viu o contrário. A gente viu que se eu tiver 2 elevado a 2, eu vou colocar 1 e a quantidade de zeros vai ser o que está indicado aqui. 1 e 1. Se eu tenho 10 elevado a 3, vai ser 1 e 1, 2, 3. Não é isso? Isso foi importante porque agora a gente vai fazer o caminho inverso. Eu posso fatorar também. Já que a gente está fazendo fatoração de tudo, calma aí que não é 10, é 100. Vou fatorar o 10, mas preste atenção uma coisa. Quando a gente faz a fatoração de um número simplesmente para decompor em fatores primos, a gente começa dividindo por 2, porque 100 é um número par. Aqui eu quero colocar na mesma base, então eu vou ter que dividir por 10. Então, 100 dividido por 10 dá 10. 10 dividido por 10 dá 1. Fechei. 10 ao quadrado, tá bom? Então, aqui eu vou repetir 10 elevado a x. E no lugar do 100, 10 ao quadrado. Simplifico a base. E o que sobrou desse lado da igualdade? X. E desse lado, 2. Tá aqui. Outra coisa, se vocês já souberem, a pergunta que a gente faz quando a gente tem uma equação exponencial é qual número eu vou elevar o 10 para encontrar 100. Então, se você já souber que 10 elevado a 2 é 100, basta colocar x igual a 2, tá? Não precisa fazer essa conta. Igual aqui, olha. Deixa eu voltar. Igual aqui, 9 elevado a x. Qual número eu vou elevar o 9 para encontrar o 81? Se você já sabe que 9 ao quadrado é igual a 81, você só vai escrever x igual a 2, tá? Não precisa armar isso aqui. A gente quer saber o valor de x. Então, a menos que isso seja exigido pelo professor, não precisa. Vamos fazer esse segundo aqui. 2x mais 12
igual a 20. Primeiro a gente tem que dar uma organizada nisso, né? Porque vamos fazer que nem a gente faz com a equação do primeiro grau. Deixar a letra de um lado e passar o número para outro. Então, vamos deixar essa potência aqui. E vamos passar o 12 que está somando lá para o outro lado. Então, ele vem para cá com a operação contrária, que é a subtração. Então, aqui eu tenho 2x, 20 menos 12 dá 8. Agora sim, qual número que eu elevo 2 para dar 8? Se você não sabe a resposta, fatora. Vou fatorar dividindo por quanto? Por 2. 8 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2, 1. Deu 1, fecho. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 3. Vou repetir o primeiro, e no lugar do 8, 2 elevado a 3. Simplifico a base que agora é igual, x igual a 3. Bem simples, né? Vamos fazer a mesma coisa com esse nosso último exemplo. Esse daqui eu vou deixar para vocês fazerem, é bem parecido com o de cima, tá? Vai ser x igual a 2. Vou fazer esse aqui, que a gente ainda não fez nenhum com base 5. E aí eu vou colocar o 25 na base 5. De novo, se já souber qual número eu elevo 5 para dar 25, não precisa fatorar, tá? 25 dividido por 5 dá 5, por 5, 1. Fechei. 5 ao quadrado. Então, eu vou repetir o primeiro, que é 5x mais 1, igual a 5 ao quadrado. Vou simplificar as bases, e aí eu tenho desse lado ao quadrado da igualdade x mais 1, e do outro lado o 2. Equação do primeiro grau, né? O x continua aqui, o 1 passa para lá com operação contrária, diminui. Então, eu tenho x igual a 1. Bem simples, né? A ideia é sempre a mesma. Tentar igualar a base para igualar a base. Ou, se vocês já souberem qual é a potência, já pode colocar direto. Se não souber, fatora que vocês vão encontrar. E aí, coloquei essas aqui que são bem simplesinhas também, só para a gente dar uma exercitada, tá? Eu tenho que colocar esses dois aqui na mesma base, né? A gente sempre vai tentar resolver dessa forma. Então, eu vou fatorar o 32, dividindo sempre por 2. 32 dividido por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 5. Repito a primeira e substituo a segunda. Simplifico a base, x igual a 5. Acabou. Olha esse aqui que interessante. Eu preciso colocar 1 na base 2. Eu tenho que encontrar um número que eu vou elevar o 2 para dar 1. Qual expoente eu posso colocar aqui para esse 2 ser igual a 1? Será que vocês conseguem pensar? Esse primeiro aqui eu vou repetir. Eu tenho que mudar 1. É só vocês lembrarem que todo número elevado a 0 dá 1. Então, aqui eu vou escrever 2 elevado a 0, tá? Então, toda vez que aparecer 1, eu costumo dizer que o 1 é o nosso coringa, porque a gente pode substituir ele para igualar qualquer base. É só elevar a 0, que já está resolvido o problema, por mais louca que seja essa base aqui. Então, aqui eu simplifico, x igual a 0. Aqui eu tenho 3 elevado a x igual a 81. De novo, fatoro 81 para colocar na base 3. Então, eu tenho 81 dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Fecho. Aqui eu tenho 3 elevado a 4, porque aqui aparece o número 3 4 vezes. 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 4. Simplifico a base, x igual a 4. Se tiver alguma dúvida, vocês deixem no comentário, mas por enquanto a gente está indo bem devagar. E eu vou fazer muitos exercícios com vocês depois, então não se preocupem. Coloquei outros aqui, para a gente poder exercitar, tá? Não importa o tamanho que a gente tenha da nossa base, a gente vai fazer sempre a mesma coisa. A gente vai
igualar as bases para poder depois a gente simplificar e encontrar o valor de x. Então, vamos lá. Tem duas maneiras de a gente resolver essa equação. Eu vou resolver das duas maneiras, tá? Primeiro, a gente simplificar, fatorar o 625 para colocar na base 25, tá bom? Quando a gente divide 625 por 25, a gente encontra 25. E 25 dividido por 25, 1. Então, a gente tem 25 ao quadrado. Então, no lugar desse 25 aqui, do 625, eu vou colocar 25 ao quadrado. E aqui eu tenho o x, né? E vou repetir esse 25. Isso aqui, propriedade de potência, lembra? Se não lembra, dá uma olhada lá no vídeo de propriedade de potência. Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, fica 2x. E aqui eu tenho 25. Quando não aparece nenhum número aqui, a gente tem o número 1. Simplifico, 2x é igual a 1. Então, eu vou fazer x igual a 1 sobre 2. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Deixa eu apagar aqui para não ficar parecendo que é um sinal de menos. Pronto. A outra maneira que a gente pode resolver isso daqui é que não precisa, tá? Mas vocês podem fatorar o 625 e o 25 para colocar na base 5. Então, você faz 625 dividido por 5, dá 125, dividido por 5, dá 25, dividido por 5, dá 5, dividido por 5, dá 1. Então, eu fecho 5 elevado a 4. E o 25 dividido por 5. Até já está aqui, mas eu vou fazer de novo. Vai dar 5 dividido por 5, dá 1, então eu tenho 5 ao quadrado. Aí, como eu faria isso? No lugar do 625, eu vou colocar 5 à quarta, com um x aqui. E no lugar do 25, 5 ao quadrado. Aqui, de novo, propriedade de potência, né? Potência de potência. Então, eu tenho 4x. E aqui eu tenho 5 ao quadrado. Simplifico a base. 4x igual a 2. 4 está multiplicando, passa para cá dividindo. E aqui eu vou simplificar, dividindo por 2. E vou encontrar 1 sobre 2. Foi a mesma coisa que eu encontrei aqui em cima, tá? Em alguns casos, a gente vai ter que fatorar as duas bases, porque a gente não vai conseguir colocar uma base. Por exemplo, se aqui fosse, só para vocês entenderem, 725 elevado a x igual a 25, eu não ia conseguir colocar o 125 na base 25. Eu ia ter que fazer essas duas fatorações, tá? Para colocar os dois na mesma base. Nesse caso, seria a base 5. Então, fica aqui só para vocês saberem que isso pode acontecer. Esse nosso próximo exemplo, por exemplo, é um desses casos. Esse nosso próximo exemplo, por exemplo, é o nosso caso. Eu não vou conseguir colocar o 243 na base 27. Vamos fazer um teste? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 243 dividido por 27 vai dar 9. E eu não vou conseguir encontrar um número inteiro para dividir 9 por 27. Então, não tem como eu fazer isso. E aí, eu vou ter que fatorar os dois números para poder colocar na mesma base, tá bom? Então, gente, eu tô falando vai ter que fatorar, mas como eu falei, se vocês já souberem qual é a potência, não tem que fatorar, tá? Mas é a maneira mais fácil que a gente tem de encontrar. Vou fazer o 27 aqui, fatorando ele, 243. E aí, professora, mas como é que eu vou saber por quanto eu tenho que fatorar? Como é que eu vou saber que dá para dividir? Aí vocês vão ter que voltar lá para o fundamental para aprender critério de divisibilidade, porque não tem como eu ficar voltando nisso, tá? Mas se vocês jogarem no Google ou até aqui no YouTube critério de divisibilidade, vai aparecer e aí vocês vão decorar de uma vez só? Não, não vão. Mas aos pouquinhos vocês vão pegando. Eu tenho certeza que vocês sabem que todo número para divisível por 2, por exemplo. Então, já é algo que vocês decoraram. Todo número terminado em 5 é dividido por 5. Então, são coisas que vocês vão decorando, tá? Não tem jeito.
27 e 243 eu posso dividir por 3. Aqui vai dar 9, por 3, 3 e por 3, 1. Fecho, tenho 3 elevado a 3. 243 eu vou dividir também por 3. Deixa eu apagar. Vou dividir por 3 também. 243 dividido por 3, 81. 81 dividido por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 5. Vou substituir no lugar do 27, 3 elevado a 3. Não esquece o x aqui. E aqui, 3 elevado a 5. 3 elevado a 3x é igual a 3 elevado a 5. Simplifico a base. 3x é igual a 5. 3 está multiplicando, passa para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, tá aqui. E esse daqui eu já expliquei, né? 1 é a nossa base coringa. A gente transforma ele em qualquer base que a gente queira, desde que a gente eleve essa base a 0. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 0. Simplifico. X é igual a 0. Bem simples, né? Esse é uma salvação pra gente. E esse primeiro vídeo eu vou parar aqui, tá? Para não ficar muito longo. Próximo vídeo eu vou continuar na resolução desses exemplos para vocês. Até lá!